nós estamos, na tratativa dos recursos, tá? Já tivemos o primeiro vídeo, foi sobre apelação, tá? Você agora que chegou no canal, aproveita, veja, se curtir, dá seu likezinho aí, tá? Se inscreva, dá seu like, sua opinião, ok? Estamos aqui compartilhando o estudo da peça de processual de constitucional da segunda fase. Então, olha só, vamos falar dos recursos. Já falamos sobre apelação. Vamos falar hoje do recurso ordinário constitucional, depois recurso especial e recurso extraordinário, tá? O recurso ordinário constitucional você pode interpor onde? No STF ou STJ, tá? Ou seja, Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, beleza? Recurso especial, você vai interpor onde? Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. A apelação. Apelação é o recurso que você interpõe contra a decisão de juiz de primeiro grau, primeira instância, juiz monocrático. Então pode ser tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, que é residual, podendo ser juízo da Vara Civil ou da Vara da Fazenda Pública, tá? O que acontece? Recursos, características. Estou passando pano aqui de novo aqui, tá? Fazendo um repeteco aqui. Recurso é obrigatório? Não. Recorre quem se prejudicado, quem sucumbiu, tá? Quem perdeu, tranquilo, sem nenhum problema. Então veja, a partir do momento que eu vou interpor um recurso, tem que saber de quem é a competência. Apelação, tá? O efeito devolutivo. Pô, apelação, a peça de interposição, folha de rosto, né? Petição de encaminhamento, tá? Vai ser para quem? Efeito devolutivo, vou devolver para o Poder Judiciário. Na mesma instância, recurso? Não, uma instância acima, para rever o mérito, tá? A não ser o caso do recurso de embargo de declaração, que aí o aspecto aí já não é o mérito, aspecto formal, tá? Mas não vem ao caso agora, vamos tratar só desses aqui. Veja, todos os recursos, prazo 15 dias, tá? Deposição. Exceção, embargo de declaração, 5 dias. Então, vamos falar agora do embargo de declaração, só para efeito de conhecimento. No caso da apelação, quem é que vai ver? Quem vai rever o mérito da decisão do juiz de primeiro grau? Se for um juiz de direito, Tribunal de Justiça. Se for um juiz federal, Tribunal Regional Federal. Ponto. Acabou. Apelação. Já tem vídeo disponível no canal. Tá? Agora, ROC, tá? Ele pode ser interposto STF, STJ. Tranquilo. Já falei sobre isso. Então tá. Então acontece. O ROC, recurso ordinário constitucional, o recurso especial e o recurso extraordinário, juntamente com o primeiro vídeo aí sobre recurso da apelação, nós temos aqui uma certa mecânica, ou seja, uma certa semelhança, tá? Então o que acontece? Há uma igualdade na mecanicidade que você só tem que ajustar. Que é isso? Todos os recursos que eu falei, esses 4 recursos aqui que nós vamos tratar, eles têm 2 peças, né? Folha de rosto, encaminhamento ou peça de interposição e a outra peça, que é razões de recurso. Todos têm mecanicidade, tá? 2 peças. Na apelação, o que acontece? Você
ao invés de colocar razões de recurso, nós colocamos o quê? Razões da apelação. Mas se botar razões de recurso, tá? Eu prefiro botar razões da apelação. Beleza. Na apelação, você vai ter que colocar apelante na segunda peça, que é a peça das razões da apelação, apelante e apelado. Nos outros recursos, você vai botar recorrente e recorrido. Ok? Então, quer dizer, quando tiver algo que for similar, eu vou dar um toque, né? A primeira peça de todos os recursos, apelação, ROC, recurso especial, recurso ordinário, a primeira peça você vai ter que botar lá, né? Que seja conhecido, tá? E recebido. Na segunda peça nas razões do recurso, que seja conhecido e provido. São coisas que a gente também, eu vou lembrando aí, a gente vai falando que isso aqui é igual e tal. Beleza? Beleza. Então tá. Lembrando que no ROC nós temos uma situação especial, tá? Eu vou tratar agora, tanto no STF quanto no STJ. Situação, tá? Importante, que você tem que botar um asterisco, tá? Botar lá um IPC, importante pra caramba, tá? Caveira, por quê? Vamos lá. Primeira coisa, o artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição, vai tratar do cabimento, tá? O cabimento é de quem? Crime político, que será julgado pela Justiça Federal de primeiro grau. Veja, acabei de falar, sentença ou decisão de juiz de primeiro grau, tá? Federal ou estadual, nesse caso aqui do artigo 102, juiz federal, deveria, presta atenção, não pisca, não bebe água, não olha no celular, não vai ao banheiro. Deveria, decisão ou sentença de juiz de primeiro grau da Justiça Federal, deveria ser o quê? O recurso apelação. Mas, como se trata de um crime político, aí que acontece? A competência, tá, para julgar as razões, tá, o efeito evolutivo, vai ser quem? O STF. Então, a peça de interposição, folha de rosto, né, petição de encaminhamento, enfim, a primeira peça, tá, peça de interposição, ela vai ser por juiz federal, tá? E ele que vai, né, encaminhar para quem? Para o STF. Então, no caso da decisão de crime político, que é uma decisão de juiz de primeiro grau, o recurso não é apelação, tá? É um ROC, um recurso ordinário constitucional, que vai ser encaminhado a quem? O efeito evolutivo, ao STF. Isso no Supremo Tribunal Federal. Agora, artigo 105, inciso 2, a linha C, outro asterisco, caveira, atenção, marca-texto, enfim. As causas em que forem parte, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e município ou pessoa residente ou domiciliada no país, vai caber a quem a competência desse julgamento aí? Juiz de primeiro grau federal. Também a decisão dele ou sentença não cabe recurso. Cabe o quê? Um recurso ordinário, tá? Constitucional, que ele
juiz federal vai encaminhar a primeira peça de rosto para ele, tá? A gente quer mudar a decisão dele. Ele vai encaminhar para quem? Para o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, temos aqui de novo, tá? Uma exceção de uma sentença ou decisão de juiz monocrático, juiz de primeira instância, juiz de primeiro grau, tá? Federal, que, em regra, qual o recurso que seria? O recurso que seria apelação. Mas nesse caso, artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição Federal, nesse caso não cabe apelação, até por uma questão aí objetiva, né? Ou a questão da segunda fase também, objetiva também. Primeira fase, segunda fase, questão casca de banana aqui, tá? Casca, porque juiz de primeiro grau, em regra, né? Por isso que a gente que é da área jurídica, né, do direito, depende, né? Depende. Porque essa sentença aqui não cabe apelação. Tanto o artigo 105, inciso 2, a linha C, quanto o artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, estamos diante de exceções. Não cabe apelação, sentença de juiz federal de primeiro grau, não cabe apelação, e sim um recurso ordinário constitucional. Visto isso, vamos fazer uma breve parte aí teórica, tá? Só para fazer um esquenta aí, e depois a gente já cai matando aí. Lembrando que tem uma mecanicidade que vai se repetir. Apelação, ROC, RESP, recurso extraordinário, tá? Vai se repetir. Você só vai ter que ajustar, né, alguns detalhes, tá ok? Para poder você sair bem aí, tá? Veja, o que eu faço? Eu leio vários manuais aí, vários manuais, vários livros que tratam de peça e tal. Então, quer dizer, né, eu às vezes até eu aponto aqui, ó, se quiser fazer esse caminho aqui, pode fazer, tá? Não é errado, né? É a mesma coisa, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Egrégio, vou dizer, ó, se quiser tirar esse egrégio, colendo do tribunal, ao Supremo Tribunal Federal, acabou. Aí vou dar um toque. Então tem coisas aqui que eu vou te dar, falar, ó, tem esses caminhos aqui, mas eu vou fazer isso aqui porque para mim é mais fácil. Então vamos lá, continuando aí com a nossa peça que não pode faltar no seu recurso ordinário constitucional. Veja, vamos falar do recurso constitucional no STF. Tá onde isso? Artigo 102, inciso 2, a linha A e B. Sendo que o artigo 102, inciso 2, a linha B, fala crime político que será julgado pela Justiça Federal de primeiro grau, conforme artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Veja, presta atenção, é uma decisão judicial ou uma sentença de juiz de primeiro grau, federal. Em regra, seria o quê? Apelação. Asterisco, atenção, não pisca, tá? Não vai no banheiro, importante. Nós temos aqui uma exceção. Por quê? Porque a peça de interposição vai ser para o juiz, né, de primeiro grau, federal, tá? Sem problema. E as razões recursáveis, que é a segunda peça, ou razões de recurso, vai para o STF, tá? Então, o artigo 102, inciso 2, a linha B, tá? É uma exceção para uma decisão de juiz de primeiro grau, que vai para o STF, tá? O prazo é 15 dias, tá? Sem nenhum problema. Artigo 1003
do CPC, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, sem nenhum problema, tá? O preparo, outra atenção, artigo 1007 do CPC, tá? Se a peça de origem, no caso aqui, se for gratuita, não tem preparo na segunda peça, você não vai escrever nada. Ou seja, se é oriunda de habeas corpus, se é oriunda de habeas data, tá? Na segunda peça aqui, razões do recurso, tá? Não terá preparo. Por que isso? Porque na segunda peça você vai ter que colocar lá o TCP, tá? Tempestividade, cabimento e preparo, tá? O cabimento é o artigo 102, inciso 2, a linha A, tá? E o artigo 1027 e 1028 do CPC para sua fundamentação. Beleza? Deixa eu ver. Cabimento, caso 1003, parágrafo 5º do CPC e preparo. Aí depois vem, né, fato ou síntese dos fatos, do direito, fundamentação jurídica e pedido. Aí já segue normal. A gente vai ver isso aí com os modelos aí mais à frente. Tá ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Modelo, né, de endereçamento, tá? No caso vai ser do STJ para o STF. Lembrando que quando está lá no cabimento que fala habeas corpus, mandado de segurança ou habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância, tá? Ele está falando da competência originária, ok? E quando ele diz pelos tribunais superiores, no nosso caso, óbvio, que é STJ, tranquilo. Então vamos para a peça. Aí tem aqui o endereçamento, né, da folha de rosto. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Superior Tribunal de Justiça do Estado, tá? Ou seja, ele que deu lá, a peça foi ou HC, ou HD, não, ou habeas corpus, ou habeas data, mandado de segurança ou mandado de injunção. Por quê? Porque está lá no artigo 102, inciso 2, a linha A, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores de decisão denegatória. A decisão denegatória dada por tribunal é o quê? Acórdão. Beleza? Então, nesse caso aí, o STF será o quê? O Tribunal de Segunda Instância. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Você deu lá, colocou lá, competência, tá? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Superior Tribunal de Justiça do Estado, tá? Pulou 3 linhas, vai colocar processo número. Pô, tranquilo. Pula 2 linhas, aí vem. Aqui nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque tem muito manual aí que ele trata essa qualificação aqui como se fosse uma qualificação do nosso dia a dia da advocacia aí. Mas essa qualificação aqui é para efeito de prova. Então a gente não pode confundir. Por quê? Porque vem lá na tua peça, a peça vem dando o nome da pessoa, dando a nacionalidade, dando a profissão. Ela vem te dizendo aqui. Aí a pessoa vai usar o quê? Como muitos manuais aí colocam, dizendo o seguinte: fulano de tal, já devidamente qualificada nos autos da ação tal, tá? Em face de... Pô, cara. Quer dizer, quando você coloca aqui já devidamente qualificada, você não vai botar, você não vai botar o que prevê lá o artigo 319. Mas lembra que é para efeito de prova. Então, quer dizer, como ele não pediu uma petição inicial, mas pediu um recurso, você tem que colocar como se estivesse fazendo lá
uma petição inicial. Você vai qualificar como se estivesse fazendo. Então aqui, eu vou ganhar tempo, vou botar aqui já devidamente qualificada. Não vou nem botar. Não, mas aqui não, cara. Para efeito de prova, né? Segunda fase, você vai ter que colocar lá o artigo 319 lá. Então você vai colocar nome, nacionalidade, estado civil ou união estável. Como está dizendo lá no artigo 319, lá em incisos. Profissão, portadora do RG, número tal, inscrita no CPF, número tal, endereço eletrônico, tá? Residente, domiciliado, pontinho, 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 nessa cidade. Aí vem por seu advogado, conforme procuração anexa, com o escritório, endereço que indica para os fins do artigo 77, inciso 5 do CPC, tá? Vem perante Vossa Excelência com fundamento. Artigo 102, a linha A, tá? Da Constituição da República Federativa do Brasil, que fala sobre habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, tá? Decidido em única instância, bem como os artigos 1027 e 1028 do Código de Processo Civil, tá? Interpor tempestivamente por uma linha, recurso ordinário constitucional, por outra linha, aí vem. Em face de for, no caso, o artigo 102, inciso 2, a linha B, tá? Você vai colocar o quê? Que é um juiz federal, de primeiro grau, você vai ter que colocar o quê? Em face de sentença judicial de juiz de primeiro grau, federal, tá? Aí você vai colocar inconformado com a decisão proferida às folhas, pontinho, 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 que denegou a ação pretendida, porque vem lá no artigo 102, tá? Tá lá, ó. Se denegatória a decisão, e o artigo 102, inciso 2, a linha B, também fala também dessa decisão. Então você vai ter que colocar aqui, que denegou a ação pretendida, quiser escrever a ação que é, a ação pretendida já está de bom tamanho, esperando que seja, isso que é importante aqui, conhecido e recebido. Porque na outra peça você vai colocar o quê? Que seja conhecida e provida. Beleza? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Que seja conhecido, que seja conhecido e recebido, juntando-se a guia de recolhimento, anexo, tá? Se a peça de origem, né, de preparo, lembrando que se a peça de origem ela for gratuita, como habeas corpus e habeas data, por exemplo, você não vai botar aqui de requerimento aqui, tá? Guia de requerimento anexo e após cumpridas as formalidades processuais necessárias, sejam os autos, seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para análise do mérito. Tá? Então, o X da questão aqui é o artigo, questão de casca de banana, é o artigo 102, inciso 2, a linha B, que fala de crime político, que a decisão é dada por um juiz de primeiro grau. Porque o artigo 102, inciso 2, a linha A vai ser o quê? Habeas corpus, mandado de segurança, decisão dada por quê? Por um acórdão do STJ. Então, quer dizer, a tua peça de interposição vai ser para o STJ, como está aqui no exemplo aqui, e a peça de razões concursais, razões recursais, tá? Razões recursais vai para o STF. Então, isso aí você tem que estar ligado, porque feito isso, você vai agora para onde? Tá? Para a segunda peça, razões recursais, né? Ou razões do recurso, enfim, a segunda peça. Veja que a peça de recurso vai ser padrão, apelação, ROC, recurso extraordinário, recurso especial. É esse padrão aqui, você só tem que ajustar alguns detalhes que vai mudar. É uma peça fácil? É uma peça fácil, só que é trabalhosa, tá? Por exemplo, o ideal é que você deixe a folha de rosto aqui numa folha só, né? Você deixe só na primeira página ali. Pulou, né? Vai para outra folha, começar com outro cabeçalho, tá? Aí você vem na outra folha escrito lá, ao Supremo Tribunal Federal. Tem gente que quer botar ao colendo, ao egrégio. Pô, cara, não precisa. Ao Supremo Tribunal Federal. Pula uma linha ali, ou duas linhas, recorrente e recorrido. Na apelação, apelante e apelado. Nas outras peças, recorrente e recorrido, pula mais uma linha, razão de recurso, tá? Pula mais uma linha, aí você vem com T, tempestividade, C, cabimento e P, preparo. O preparo, asterisco,
você vai depender se a peça de origem, né, ela é gratuita ou não. Habeas corpus, que eu sempre falo, habeas data, por exemplo, que é gratuito, né? Aí não tem preparo. Mas, em regra, você vai usar a tempestividade, o cabimento e o preparo, tá? Em todas elas. E depois vem o normal, dos fatos, do direito do pedido. Lembrando que isso aqui é uma avaliação da segunda fase da OAB, tá? Não é uma prova realmente, não é uma peça do seu dia a dia da advocacia. Não. Então aqui você vai dos fatos, vai uma síntese dos fatos, como se fosse aquela petição inicial lá, do síntese dos fatos, do direito, você vai trabalhar com os fundamentos, se tiver o artigo 5º, inciso tal, que fala do remédio tal, você vai colocar. Se tiver uma lei infra, né, você vai colocar. Você vai colocar aí, se houve violação da competência material, competência formal, você vai colocar aqui. Se tiver alguma súmula, você vai lá na súmula vinculante, número tal, o caso concreto você vai te dar. E depois você vai ver o que? Pedido. E o pedido também é receita de bolo. E até um pouco mais fácil. Lembrando que não tem custas processuais. Por isso que é uma peça fácil de recurso, só que é trabalhosa. Então você vai lá no pedido. Face ao acima exposto, o recorrente pede que seja recebido e provido ao presente recurso para reformar, se for uma decisão do juiz federal, tá? Que é a linha B lá, crime político, reformar a sentença. Se não for no caso da letra A, né, habeas corpus, mandado de segurança, tribunais superiores, denegatória de decisão, né, o acórdão, aí reformar o acórdão, tá? Aí tu vai especificar, além da condenação do recorrido nos ônus sucumbenciais, tá? Temos em que? Pede diferimento, local e data. Pronto, acabou a peça. Essa aqui é a peça padrão que você vai fazer aí. Como já fizemos na apelação, vamos fazendo agora no ROC e vamos fazer nos outros. Agora nós vamos fazer o quê? O ROC no STJ. Aqui nós temos 3 alíneas, né? Vamos lá, artigo 105, a linha A, artigo 105, inciso 2, a linha B, e o artigo 105, inciso 2, a linha C. Qual o problema aqui? A letra C, nós estamos de novo diante de uma decisão de juiz de primeiro grau, juiz federal, artigo 109, inciso 4. Só que, em regra, uma sentença, tá? Uma sentença de juiz federal seria o quê? Em regra, apelação. E qual o segundo grau de recurso? Qual é a outra instância? Seria o quê? Pô, juiz federal, acima do juiz federal, Tribunal Regional Federal. Mas nesse caso não. Por quê? Porque a Constituição expressa claramente que a competência é o STJ. Tá? Então aqui a peça, artigo 105, inciso 2, a linha C, a peça de interposição, juiz de primeiro grau, federal, tá? E ele vai encaminhar para quem? Para o STJ. Então vamos lá. Artigo 105, inciso 2, a linha A, seguindo aí a tabela aí, tá? Aqui do lado aqui. O habeas corpus decididos em única, quando fala em única instância, já sabe que é o quê? Competência originária, ou última instância, ou seja, última instância, competência recursal. Tranquilo? Tá. No caso, tribunais da acórdão, da sentença, acórdãos, dos estados, do DF e territórios quando a decisão for denegatória. A competência de quem vai ser? A primeira peça, folha de rosto, peça de interposição, tá? Petição de encaminhamento, como queiram, vai ser para quem? Para o Tribunal de Justiça, se for o TRF. Então vamos lá. A competência das peças. A peça de interposição, tanto para o artigo 105, inciso 2, a linha A, e o artigo 105, inciso 2, a linha B, a peça de interposição vai ser de quem? Do Tribunal de Justiça ou do TRF. Vai depender, tá? De qual foi o tribunal que se manifestou. E a peça de razões recursais vai ser para quem? Superior Tribunal de Justiça. O prazo aqui vai ser, a princípio, 1003, parágrafo 5º, 15 dias. Se for uma peça de origem gratuita, como HC e HD, habeas data, não há preparo, tá? Se não for peça de origem gratuita, artigo 1007 do CPC, sem nenhum problema, ok?
Agora, artigo 105, inciso 2 e a linha C. Aqui você tem que prestar atenção aí, até para efeito da questão objetiva. As causas que forem parte Estado estrangeiro ou organismo internacional, tá? De outro lado, e município e pessoa residente ou domiciliada no país de outro, vai ser o quê? Quem vai decidir é o juiz de primeiro grau, que em regra ele dá uma apelação e onde você recorre é aonde? Acima do juiz federal, Tribunal Regional Federal, mas aqui não. Aqui, essa decisão do juiz de primeiro grau, no artigo 105, inciso 2, a linha C, a peça de interposição é para o juiz federal, só que ele vai encaminhar para quem? Para o Superior Tribunal de Justiça. Prazo de 15 dias, preparo se tiver. Prazo de 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º, tá? Preparo, artigo 1007 do CPC. Beleza? Então vamos aqui agora para... Aqui, ó. Vamos ver agora o endereçamento, tá? Endereçamento de interposição aí, no caso do acórdão do Tribunal de Justiça ou do TRF, tá? Pelo TJ, vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pela impetração de HC, tá? Como tá aqui, ó. Tá lá. HC decidido em única instância, tá? Se fosse um mandado de segurança, tá? Você já teria ideia aqui, tá? Também, mandado de segurança decididos em única instância, tal. Quer dizer, então vamos aqui para o endereçamento do TJ aqui. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Pula 3 linhas, processo número. Pula 2 linhas, nome, nacionalidade, estado civil ou união estável, pontinho, profissão, pontinho, portadora do RG, número, pontinho, inscrito no CPF, endereço eletrônico, residente domiciliado, porque isso aqui você já vem fazendo nas petições. Se você é arriscado você chegar e colocar já devidamente qualificado nos autos, isso aí é pro seu dia a dia da democracia, cara. Aqui vai fazer prova, você tem que mostrar que você sabe usar lá o artigo 319, tá? E inciso do CPC. Aí vem necessidade por seu advogado, infra, assinado, conforme procuração anexa com endereço, né? Ou com escritório, melhor dizendo, com escritório, pontinho, endereço que indica para fim do artigo 77, inciso 5 do CPC, tá? Vem perante Vossa Excelência com fulcro ou com fundamento. A gente vai ver se você vai colocar a linha A, se for habeas corpus, ou a linha B, se for o quê? Um mandado de segurança, tá? A ou B, beleza. Entendeu? Tranquilo. Bem como os artigos 1027 e 1028, âmbito do CPC, interpor tempestivamente o presente recurso ordinário constitucional em face de. Como aqui nós estamos falando do artigo 105, inciso 2, a linha A ou B, nós sabemos que o quê? Que a peça de interposição é de Tribunal de Justiça do TRF. Tá? Vai depender do caso concreto lá. Então você já sabe que é em face de um acórdão, tá? Ou do TJ ou do TRF, inconformado com a decisão proferida, as folhas, pontinho, que denegou a ação pretendida lá, esperando que seja conhecido e recebido, juntando-se a guia de recolhimento anexa. No caso, se a peça for de origem gratuita, não vai colocar aqui, guia de recolhimento, porque é de graça, não tem preparo. Isso aqui é para você estar fazendo uma referência que na próxima tu vai botar o preparo. E após cumpridas as formalidades processuais necessárias, sejam os autos remetidos ao STU, Tribunal de Justiça, para análise do mérito, tá? Beleza, temos em que? Pede deferimento. Tranquilo. Aí você vem aqui na segunda folha, né, o ideal é que você faça na primeira folha lá de resposta, essa peça de encaminhamento, essa folha de rosto aí, e na segunda folha você começa lá ao superior, como se fosse a petição já, essa que é propriamente dita, né? Recorrendo ao Superior Tribunal de Justiça, que é o juízo competente para julgar, pula uma linha ali, ou duas, né? Duas linhas no caso, recorrente corrido, pula mais 2 linhas, razão de recurso, pula uma linha, aí vem tempestividade, cabimento, preparo dos fatos do direito pedido. Pronto, igual como está sendo aqui na apelação, tá? Tranquilo, tempestividade. Artigo 1003, parágrafo 5º, tá? CPC, cabimento.
artigo 105, inciso 2, né? Aí tu vai botar aqui a linha A ou B, né? Se for C aqui, é aquela interposição ao juiz federal, tá? A linha C a gente tem que sempre tomar cuidado, tá? Por causa da competência aqui, tá? Então vamos lá. Tempestividade, cabimento, a gente vai, e não esquecendo aqui do cabimento, de colocar lá o artigo, nesse caso aqui, 1027, inciso 2, aí tu vai botar também a linha lá, tá? Não vai ter jeito, a fundamentação do cabimento é a Constituição, artigo 105, e o 1027 e 1028, isso aí não tem jeito. Preparo, você vai ver, a princípio, o artigo 1007 do CPC, se for o caso da peça de origem for gratuita, você não vai colocar nada. Aí vem dos fatos, síntese dos fatos, do direito, ali você vai trabalhar, como eu já falei, o artigo 5º, inciso tal da Constituição, se tiver uma lei infra, o direito material violado, você não vai trabalhar aqui. Se tiver uma jurisprudência conhecida, você pode citar, se você conhece, e a súmula, o vinculante também, ou do STF, né? Se você vai lá, no índice remissivo lá, pela palavra lá, você, pô, tem súmula. Você vai engrossar o caldo, vai ser aqui, da sua fundamentação. Aí vem do pedido, face ao acima exposto, o recorrente pede que seja recebido e provido. Recebido e provido, tá? Ao presente recurso para reformar o acordo, número tal, tu vai dizer lá qual é o acordo, de que se tratava, da ação denegatória lá, além da condenação do recorrido nos ônus convenciais, temos aqui, pede deferimento, local, data, receita de bolo. Beleza? Beleza. E não vai mudar nada aqui, ó, do TRF, tá? Para o STJ. Também não vai mudar nada. Mas, vamos aqui. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal da Pontim, região. 3 linhas. Processo, número tal, pula 2 linhas. Nacionalidade, aí você vem. Nacionalidade, Estado Civil, aquele esquema todo para provisão, portador da RG, tal, inscrita no CPF, número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado nesta cidade, por seu advogado infracionado, conforme procuração anexa, com o escritório, pontinho, endereço que indica para os fins do artigo 77, inciso 5 do CPC, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso 2. Aqui já é a linha C, tá? Que nós estamos falando aqui da artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição Federal, que fala das causas que forem parte de Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e município ou pessoas residentes e domiciliadas no país, tá? Então a gente vai colocar aqui a linha C, bem como o artigo 1027 e 1028 CPC, tá? Interpor tempestivamente presente no caso, recurso ordinário constitucional. Em face de quem? Decisão judicial federal, tá? Ou do juízo federal de primeiro grau, inconformado com a decisão proferida, as folhas pontinho, que denegou, né, a ação pretendida. Se quiser botar a ação aí, vai depender do caso concreto. Esperando que seja conhecido e recebido, tá? O outro é conhecido e provido, tá? A outra peça. Nessa aqui é conhecido e recebido, juntando-se a guia de recolhimento anexa, tá? Se for uma peça de origem gratuita, não vai colocar. Após cumpridas as formalidades processuais necessárias, sejam os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do mérito. Aí vem, temos em que? Pede deferimento, local e data. Tá? Estamos aqui no artigo 105, inciso 2, a linha C. Tá? Vamos agora para razões recursais. Ao Superior Tribunal de Justiça, pula aí 2 linhas, recorrente, recorrido. A gente vai botar lá o nome das pessoas, né? Lógico. Isso que não, é importante também, de repente, você não fala nas outras, mas a gente vai ver na peça prática aí, de repente, você tem que colocar lá recorrente, pontinho, recorrido, pontinho, razão de recurso, tempestividade, tá? Artigo 1003, parágrafo 5º, CPC, esse recurso é tempestivo, porque, enfim. Inciso 2, cabimento, tá? Aqui você vai trabalhar o artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição Federal e o artigo 1027, inciso 2, tá? Você vai colocar lá a linha lá, não tem nenhum problema, isso aí é receita de bolo, cara crachá. E vem o preparo, se precisar, artigo 1007 do CPC. Aí depois vem dos fatos, vai sintetizar com suas próprias palavras, do direito, sua fundamentação, artigo 5º da Constituição,
lei infra, direito material violado, se tiver súmula vinculante ou uma súmula, vai lá no índice remissivo, com a palavra tu vai saber se tem alguma súmula, tratando do assunto, alguma súmula vinculante ou uma súmula normal. Ou então se você, o seu vademecum já tem lá, dependendo do assunto, já tem uma súmula lá, tu já sabe que é para sua fundamentação, é para te facilitar isso aí. Para engrossar teu caldo aqui na fundamentação, que é o coração da sua peça. Tá? A fundamentação, sempre digo isso, é o coração da sua peça. Aí do pedido, face ao acima exposto, o recorrente pede que seja recebido e provido, né? Que seja aceito, né? Ao presente recurso para reformar o acórdão, tá? No caso aqui, que é, se é a linha C, que é uma decisão de juiz de primeiro grau, aí já não é acórdão, é a sentença ou decisão, tá? Decisão judicial, né? Além da condenação do recorrido nos ônus sucumbenciais, temos aqui pé de deferimento, local e data, receita de bolo, ADV, OAB. Beleza? Vamos juntos aí. Vamos em frente.